Cosmos Vídeo apresenta... Ao ouvir a música em um gravador doméstico, ao sonorizar uma produção em vídeo ou no acabamento de um disco, a mesa mixadora é sempre o coração no processo de gravação. Aprimorando seu som. Mixers e mixagens. Apresentação, Tom Lubin. Versão brasileira, Pen Graphics. Basicamente, a mesa de mixagem é um grande aparelho de som, com entrada, saídas e 4 ou 5 tipos de amplificadores que processam o trajeto do sinal. Como um aparelho de som, tem equalizadores, controles de volume, indicadores de nível e seletores para assinalar a saída e a entrada. Pense na gravação como sendo um processo que consiste em enviar sinais eletrônicos de um lugar para o outro e a mesa de mixagem como sendo o centro de comutação. Há uma grande variedade de mixers para diferentes finalidades, como o PA para transmissão ao vivo, mixer de linha, de monitoração e assim por diante. Neste programa, vamos estudar o mixer de gravação, que é específico para gravação e para mixagem em estúdio. Ele recebe sinais de microfones, entradas de linha, gravadores ou submixers. Ele pode reuni-los em várias combinações e quantidades. Pode mandar sinais para processadores de áudio, como reverberadores e compressores, e mandar esses sinais de volta para gravadores e sistemas de monitoração. Na gravação, o mixer envia sinais de microfones e instrumentos eletrônicos para o gravador multipistas. Na mixagem, o mixer combina sinais do gravador multipistas e de outros aparelhos e os envia para o gravador principal, geralmente de 2 pistas. Ao escolher o seu equipamento, você deve pensar em um mixer da seguinte maneira: que tenha saídas e entradas suficientes, chaveamento flexível e mecanismos de controle fáceis de entender e de utilizar. Eu prefiro pensar na magia da gravação em pistas múltiplas como um processo que pode ser comparado à pintura. Microfones são pincéis que uso para captar as cores e sons. A fita virgem é a tela onde desenho a minha canção. E a mesa de mixagem é a paleta onde misturo as cores. Os pintores dispõem as cores na paleta de acordo com o seu jeito de trabalhar. Eles vão misturando as tintas e as cores novas vão surgindo. O mesmo acontece na mesa de gravação, porque o tipo de mixagem depende de como a mesa está montada. O direcionamento, a combinação de retornos de fita e os efeitos usados afetarão o rumo de uma sessão. A maneira como um painel é planejado e interligado influenciará inconscientemente no procedimento de trabalho do produtor e do engenheiro. Este programa mostrará como a mesa é usada no processo de mixagem. Ela também poderá ser usada em outros processos da gravação, como na montagem ou sobreposição de pistas. Esses assuntos são estudados no outro programa da série Aprimorando seu som, gravação multipista, que focaliza a gravação e os seus processos. Como você não pode mixar sem gravar e provavelmente não vai gravar sem um mixer, esses 2 programas são considerados complementares. Neste programa, o mixer agirá como dispositivo de comutação e estudaremos em detalhes suas ligações externas e trajetos internos. Acompanharemos passo a passo uma sessão de mixagem e mostraremos também como podemos combinar as variações sonoras que criam um som coeso. Lendo o mapa da estrada. Todo músico tem que saber achar o local do show onde quer que seja. Nós estamos bem aqui. Na verdade, estamos aí mesmo. Para fazer isso, nós temos que ler um mapa. Um mapa mostra onde devemos entrar e onde devemos sair, onde virar e todos os pontos interessantes ao longo do caminho. O diagrama de blocos é o mapa de sua mesa. Se você puder ler um mapa, pode aprender a ler um diagrama. O diagrama de blocos ou esquema
Mostra as entradas e saídas da mesa e o que acontece ao sinal quando ele entra na mesa. Se você é músico ou técnico, pode dizer: "Hey, sei onde é a tomada. Sei o que os botões fazem. Para que saber o que acontece no ínterim?" Acontece que, como os mapas, até os mixers mais simples oferecem vários caminhos para se chegar a um lugar e há vários amplificadores, equalizadores e outros dispositivos no meio do caminho que têm a capacidade de adicionar ruído e distorção. Sabendo o que acontece dentro do aparelho, você poderá direcionar as entradas de música aos dispositivos certos na ordem que você escolher. Você poderá obter um som de saída limpo, evitando o congestionamento do processo. Os diagramas de blocos são muito parecidos com os mapas. Eles têm símbolos em comum. Nesta sessão, mostraremos os símbolos que estaremos usando no programa. O trajeto do sinal é representado por linhas. O fluxo do sinal geralmente vai da esquerda para a direita. Quando se usa linhas cruzadas no diagrama, subentende-se que elas passam por cima ou por baixo sem se tocarem, a menos que haja uma conexão especificamente indicada por um ponto no cruzamento das linhas. A conexão com a Terra é ilustrada por uma linha terminada em flecha ou por uma flecha formada por várias linhas, como esta. As linhas ligadas à Terra conectam-se entre si, mesmo que a conexão não esteja representada. Um retângulo cortado por uma flecha indica um fader, ou seja, controle deslizante de volume. Um círculo cortado por uma flecha indica controle giratório. Por exemplo, os controles de volume de microfone, ou de linha, ou de equalizadores. O mesmo símbolo representa o controle de pan. O controle de pan é usado para distribuir um sinal entre duas saídas. Por exemplo, como as saídas da esquerda e da direita do estéreo. Ele pode mandar um sinal para a esquerda, ou para a direita, ou para a combinação das duas. O triângulo representa o amplificador. A linha que atravessa um dos lados é a entrada e a que vai pela ponta é a saída. Dentro de um mixer, há vários amplificadores com funções diferentes. A linha que liga o triângulo ao símbolo de controle de volume diz que o amplificador tem comando de compensação que afeta seu ganho. É o caso dos pré-amplificadores dos microfones. Estes são os conectores mais usados. O XLR de 3 pinos, usado em microfones e linhas balanceadas, é representado por esta figura. Um fonojack de 1/4 de polegada, usado em linhas de entrada e saída, é representado por esta figura. A carcaça liga-se com a terra e o outro contato leva o sinal. O fonojack estéreo, usado em linhas balanceadas e fones de ouvido, inclui um contato adicional muito usado nos canais de entrada de um mixer para permitir a inserção de efeitos em linha. Esta flecha indica o interruptor de um fonojack com desvio, onde a inserção do plug de fonojack desvia o fluxo de sinais. O RCA, ou conector de fone usado para linhas desbalanceadas, é representado por 2 anéis concêntricos. A linha que sai do anel faz uma conexão, enquanto o anel externo está conectado com a terra. Uma flecha entre 2 pontos indica uma chave. As chaves ligam ou desligam um sinal. Escolhem entre 2 ou mais sinais de entrada ou selecionam 2 ou mais canais de saída. Note que a flecha só indica o ponto da chave e não a direção do sinal. Diagramas maiores mostram grupos de linhas ou funções. O módulo da área do canal, por exemplo, pode indicar um subsistema específico dentro do mixer. Sobrepor módulos indica que estes são comuns a vários conjuntos de canais. Se você souber a função de um módulo, saberá dos outros. Não há símbolo para a barra, onde os sinais são combinados. Neste programa, as barras serão representadas assim. A maioria dos mixers permite a combinação de sinais para qualquer ponto das barras, ou para a barra de estéreo. Pode-se ajustar a saída da barra para um gravador ou processador.
A barra é como uma estrada principal que canaliza o tráfego de outras estradas para um só destino. Quando souber ler um diagrama de blocos, você poderá começar a comparar o diagrama com o console e localizar as funções. O diagrama de blocos é mais esclarecedor do que as informações contidas no manual. Ele mostra o que acontece no interior. Assim, você pode usar a mesa de várias formas. O diagrama de blocos ensina onde deve entrar e onde deve sair. Um mixer simples. Trabalhar em um mixer com 40 entradas, 24 canais, 6 grupos e auxiliares pode ser bem complicado, concordam? Vamos começar imaginando o mixer mais simples e então avançaremos a partir daí. Vamos dizer que queremos combinar 2 sinais de microfones e mandá-los para uma única pista do gravador. Mandaremos os sinais através do amplificador de microfone. Mais tarde, discutiremos a finalidade desse pré-amplificador de microfone. Combinaremos os sinais da barra que os mandará para o gravador ou alto-falante. Para controlar o nível dos sinais na barra, adicionaremos o fader aos canais de entrada. Para controlar o nível dos sinais combinados, adicionaremos um controle mestre de volume. Assim, desenhamos um módulo de mixer mono de 2 canais. Se adicionarmos mais 2 canais de entrada, teremos um mixer de 4 canais. Para o mixer enviar um sinal estéreo, é um pouco mais complicado. Precisamos de 2 barras de saída, a barra estéreo da esquerda, ou programa 1, e barra estéreo da direita, ou programa 2. Daremos várias entradas para cada barra. O sinal do microfone passará pelo fader até o pan pot, que mandará o sinal ao canal estéreo esquerdo, ao direito, ou para a combinação dos dois. Para mantermos os diagramas simples, apagaremos as linhas entre a entrada e as barras. A partir daí, o sistema pode crescer rapidamente. Vamos chamar o circuito da entrada de módulo de canal e desenhar uma caixa para identificá-lo. Podemos acrescentar vários módulos e usar seus pan pots para direcionar partes do sinal para as barras estéreo da esquerda e da direita. Podemos acrescentar mais barras de saída. Vamos acrescentar mais 2 e chamá-las de programas 3 e 4. Precisamos determinar um meio de enviar o sinal de cada um dos módulos para uma ou mais barras de saída. Vamos determinar um meio de enviar um sinal dos módulos. Agora, podemos mandar as saídas do canal 1 para as 4 barras de saída. Ainda não podemos pôr um sinal nas barras para obter um sinal estéreo. Para isso, usamos uma combinação de pan pot e chaves de canal. Rotulamos o lado esquerdo do pan pot de ímpar e o direito de par. Se usarmos essa combinação, teremos várias opções disponíveis. Podemos designar o sinal para a esquerda, enviando-o para 1 ou para 3. E podemos designá-lo para a direita, enviando-o para 2 ou para 4. Podemos usar 1 e 2 como um par estéreo e dividir entre eles, ou fazer o mesmo com 3 e 4. Poderíamos continuar adicionando saídas e entradas, mas acho que já entenderam. Hoje há consoles com mais de 100 módulos de entrada e mais de 50 barras de saída, sem contar os monitores e as seções auxiliares. No próximo capítulo deste programa, estudaremos mais profundamente as várias formas como os sinais entram e saem da mesa e como o processamento afeta a edição nesse processo. Entradas, saídas e loops de efeito. Agora estudaremos detalhadamente o lugar da mesa onde o sinal entra, o módulo do canal. Numa mesa grande como esta, o módulo pode ser retirado para manutenção ou para troca de peça. Numa mesa menor como esta, os canais podem estar numa só placa de circuito. Mas todos eles são dispostos em séries verticais e são numerados consecutivamente da esquerda para a direita.
Até agora, nosso sinal de entrada vinha sempre através do microfone, mas o mixer tem que aceitar vários tipos de entradas, tornando-as compatíveis com o nível de sinal da linha de mesa, ou seja, o nível operacional. Sinais diretos de gravadores e de instrumentos eletrônicos fornecerão sinais a nível de sinal de linha, mas um sintetizador tem saída tão forte que precisa ser atenuada. Por outro lado, o sinal de microfones e as entradas diretas de baixos, por exemplo, chegam com um nível tão baixo que precisa ser amplificado ao nível operacional do sistema. Aproveitando a entrada de microfone, daremos às entradas de canal uma entrada a nível de sinal de linha através do fonojack. A chave lhe permite optar entre um sinal a nível de linha e outro a nível de microfone. Para ajustar o nível do sinal de entrada, adicionaremos controles aos pré-amplificadores de microfone e linha. O que ainda está faltando na nossa entrada? Um equalizador, que ficará antes do fader de canal, e uma chave que desviará do equalizador caso não o usemos. Estes são os efeitos obtidos do próprio mixer. Hoje, muitos efeitos vêm incluídos no console. Temos que criar meios para enviar o sinal por compressores, reverbs e outros dispositivos externos. O processamento de sinal pode ser realizado de dois modos. Equalizadores e amplificadores de ganho variável, como compressores e noise gates, são dispositivos de linha que geralmente são colocados no trajeto do sinal e assim todo o sinal passa por eles. Por outro lado, reverbs e delays são dispositivos em série. Em série, parte do sinal é enviado ao processador, onde é modificado e enviado de volta com o sinal direto. Já colocamos um equalizador no trajeto do sinal. Para que você possa inserir um compressor ou outro dispositivo inline, colocaremos um ponto logo depois do pré-amplificador. Isso é chamado de ponto de acesso ou de envio e recebimento. Observe que usamos um fonojack de desvio. Se instalarmos um compressor ou outro dispositivo, vamos interromper o trajeto e desviar o sinal para o compressor. Para os efeitos em série, como reverbs e delays, há outro ponto de conexão chamado ponto de efeito ou auxiliar. Fazer uso desse ponto não vai interromper ou modificar o trajeto do sinal que sai do canal. O ponto de efeito dos canais une-se na barra de efeitos. Um sinal blindado pode passar através do reverb e do delay e ser enviado para um desvio de efeito, que é uma seção separada da entrada do pré-amplificador com controle de nível e de pan, onde a saída do efeito pode ser devolvida ao mixer. É importante enfatizar que há uma diferença entre usar os pontos de inserção e acesso e usar pontos de efeito e desvio. Cada inserção envia o sinal adquirido de um canal através de um efeito e volta ao canal. Um exemplo é mandar um baixo pelo compressor. Todo o sinal seria afetado pelo compressor. Por outro lado, pontos de efeito e desvio permitem combinar sinais de diversos canais, mandá-los para dispositivos de efeito e combinar as saídas dos dispositivos de efeito com sinais não processados. Quase sempre, uma barra estéreo da esquerda e uma da direita. Pode-se usar esta abordagem para acrescentar várias porções de reverbs a vários instrumentos de uma só vez. Os controles de desvio localizam-se aqui na seção principal dos controles da mesa. As mesas maiores e as menores mais modernas têm muitos pontos de efeito e desvio que as mesas mais velhas e as menores não têm. Ao fazer uma mixagem complicada e com efeitos, é muito fácil você esgotar os pontos de efeito e desvio. Então, guarde-os para quando forem realmente necessários. Tire proveito do fato que muitas mesas de efeito hoje em dia têm controles que lhe permitem combinar o sinal processado e o sinal puro. Se você quiser somente acrescentar mais efeito mono a um instrumento, é só aumentar o volume do mixer, guardando os pontos de efeito para outra finalidade. Outra abordagem é trazer as saídas das mesas de efeito para um canal aberto e combiná-los com um sinal puro na barra. Mas se não tiver muitos canais abertos, você poderá fazer o efeito chegar à barra através da barra sub-in, que é uma entrada direta para a barra. Neste caso, você controlará o nível do efeito com o controle de nível de saída do sinal. Vamos acrescentar mais um fator ao ponto de efeito.
Se adicionar uma chave e um ponto de conexão antes do equalizador, você pode optar entre entrar antes ou depois. Ou seja, você pode enviar o sinal de entrada para o dispositivo de efeito antes ou depois dele ser afetado pelos controles de fader ou do canal. Na mixagem, você deve ser muito exigente. Quer o sinal designado para aquele canal reflita mudanças no equalizador ou no nível de variação do sinal. Por exemplo, a guitarra neste canal combina-se com reverbs dos pós-faders. Ouça enquanto aumento e diminuo. Quando eu diminuo a guitarra, o reverb desaparece junto. Se selecionar o pré-fader no ponto de efeito do reverb, ele não será afetado se eu aumentar ou diminuir o fader. Ouça a diferença. Mesmo ao abaixarmos a guitarra, o reverb continua sozinho. Mixers maiores possuem muitas barras de efeito ou barras auxiliares. Na verdade, elas são submixers pequenos dentro da mesa, podendo ser usados com vários objetivos. Ainda há duas características do módulo de canal que não discutimos: mutes e solos. Um mute desliga um fader. Vou ligar o mute para a guitarra principal no canal 16. Agora vou desligar. Observe que não afetou o nível do fader ou do amplificador do microfone. Pressionar o botão do solo em um canal permite que você ouça só aquele canal. O botão do solo põe esse canal no alto-falante sem interferência dos outros canais. Um painel com o dispositivo solo permite que você ouça o sinal de acordo com a sua posição na mixagem. Agora, deixe-me alertá-lo sobre o solo. Dependendo do tipo do seu mixer, o sinal pode ser interrompido na mixagem ao se ativar os faders do solo. Mais uma coisa sobre o módulo de canal. Muitas mesas têm uma saída direta em cada canal. Não havendo nada com que combinar as saídas, não há necessidade de enviá-las à barra. Enviando o sinal direto a uma pista de fita, você desvia de pelo menos um amplificador e obtém um som mais limpo. O uso de saídas diretas requer menos saídas de barras. Pode-se gravar várias pistas juntas e ter flexibilidade, desde que haja um bom patch. Há fatores no módulo de canal ligados à entrada de microfone, como, por exemplo, o apoio do microfone, a chave de inversão de fase ou a força fantasma no uso de microfones de capacitor. E isso será discutido no programa Aprimorando seu som com microfones. Por ora, vamos ver em detalhes o que acontece ao sinal quando ele sai do mixer. No corte de pistas, as saídas dos canais individuais e das barras são ligadas às pistas do gravador multipista. Na mixagem, os sinais vão do multipista para o console através das entradas de linha ou retornos da fita e são combinados e enviados em estéreo para o gravador, geralmente de 2 canais. Até agora vimos o programa do mixer que envia a saída de canais e barras para as fitas. Há ainda 2 mixers pequenos projetados no painel, o mixer de cue e o de monitor. O mixer de monitor controla o que vai sair nos alto-falantes na sala de controle. Se estiver gravando com microfones no console, você ouvirá o mixer de monitor nos fones de ouvido. O mixer de monitor tem funções que permitem ouvir as saídas de todas as subseções do mixer, como, por exemplo, os canais individuais e de barras usados no solo e as barras auxiliares e de efeitos, entre outros. Mas sua função mais importante é mixar os sinais gravados na fita com os sinais novos que entram no mixer. Aí você ouve um som completo. Ele tem que refletir com perfeição o que você fez do som. Afinal de contas, os sons já foram processados e passaram pelo pós-fader. O mixer de retorno mixa o que o cantor ouve. Para o cantor ouvir ao mesmo tempo o som que está enviando para o gravador e ouvir o som que sai do gravador pelo playback, tire o sinal de retorno dos retornos de fita.
O mixer precisa de medidores e indicadores de pico que indicam os níveis durante a gravação. É preciso medir os níveis dos programas e barras de efeitos. Algumas mesas medem os níveis a caminho dos sistemas de monitoração e de EQ. Vários mixers têm um número limitado de medidores que podem ser direcionados aos pontos do sistema no console. Mas os medidores não fazem tudo. Se a mesa tiver um medidor mecânico, lembre-se que eles demoram um certo tempo para responder ao sinal. O ponteiro tem um peso a ser deslocado. No caso de um transiente curto, como o deste tambor, o pico terá acabado antes do ponteiro responder. A fita será gravada num nível mais alto que o indicado. Ao aumentar o nível do tambor, o medidor continua a indicar muita dinâmica. Mas o indicador de pico, que responde mais rápido, avisa do perigo ou sobrecarga. Eles são usados para alertar contra picos de transientes que os medidores não captaram. Quando há só um indicador, ele fará a monitoração da saída do pré-amplificador do microfone. Essa localização permite ver a sobrecarga do pré-amplificador. Colocar o indicador depois do equalizador vai lhe permitir saber se uma frequência está se distorcendo. Não é aconselhável colocar um indicador depois do fader, porque o pré-amplificador pode estar sobrecarregado e o indicador não responderá, pois o fader está baixo. Algumas mesas têm indicadores de pico em vários locais do trajeto do sinal. O importante é estudar o diagrama de blocos e saber a que os indicadores de pico estão respondendo. LEDs e medidores fluorescentes já tão comuns respondem tão rápido quanto o indicador de pico e têm um circuito que mantém a luz acesa apenas o tempo suficiente para ser notada. A representação exata do que se vai gravar dependerá da especificação do projeto do circuito e do tipo de som. O display desse medidor é diferencial. Sua precisão depende do número de graduações que tem. E lembre-se que medidores e indicadores de sobrecarga respondem à música diferentemente do ouvido humano. E é para os ouvidos que as músicas são feitas. É mais provável que ocorram distorções em altas frequências. E nem medidor, nem indicador de pico são sensíveis a elas. Por isso, é muito importante adotar uma boa fita que grave o sinal sem distorção. Os medidores não sabem que tipo de fita você usa, mas com o uso contínuo de um tipo, você aprende a saber qual a resposta certa para os medidores, para a fita que usa e para o som que deseja. A confiança no medidor e indicador de pico é limitada no processo de editar pistas, mas acima de tudo, confie no seu ouvido. Sem dúvida alguma, deve-se acreditar no medidor e indicador de pico quando eles indicam que há sobrecarga. Mas você vai observar que há muitos meios de distorcer um sinal durante o seu trajeto pela mesa e que não aparecem no medidor. Portanto, cabe a você ouvir a distorção. O mixer de gravação possui características que os outros não têm, como o isolador de fita e o sistema de intercomunicação que lhe permite comunicar-se com o estúdio e apagar a fita. Vamos criar um mixer imaginário com um grande número de opções e possibilidades. Há mesas que não têm todos os recursos que descrevemos e outras que têm muito mais. O importante é achar uma flexível que atenda às suas necessidades. E agora, vamos passar para a parte divertida. Usar um mixer para combinar as cores do som. Usando a paleta. Ao assistir a um filme ou desenho, você tem uma visão geral do primeiro e segundo planos e tudo o que acontece no meio. A perspectiva pode mudar ou tornar-se totalmente diferente, mas de forma interrelacionada. Pense no som da mesma forma. O que vem em primeiro plano, o que se move, muda, o que recebe mais ênfase, como eles se relacionam. O desenho animado é feito de camadas de celuloide transparente. Neste caso, o primeiro plano está na camada de baixo. Na segunda camada, há uma sombra preta. E na última camada, está a figura do personagem. Você tem que ver através do personagem para a sombra e da sombra para o primeiro plano.
O mesmo acontece na música. Quando o solo da guitarra entra, fica mais alto, passando para o primeiro plano. Você não quer que fique tudo escondido, quer escutar mais ou menos tudo o que há na pista através do solo da guitarra. Sons em conflito ou muito juntos acabam se abafando ou criam uma outra altura de som ou uma dissonância. Experimente sentar no seu quintal com os olhos fechados. Você está cercado de sons. Alguns distintos, outros nem tanto. Ouça como eles combinam e interagem entre si, e como são posicionados nesse panorama estéreo que cerca você. Quando você se torna sensível, relaxado, capaz de perceber qualquer mudança neste panorama, é nesse estado de espírito que você deve entrar numa sala de controle para fazer uma mixagem. Quantas coisas se pode ouvir ao mesmo tempo? Um amigo meu diz que é impossível uma pessoa ouvir mais de 3 coisas juntas. Não sei se posso afirmar que 3 é realmente o número certo. A verdade é que só podemos nos concentrar em poucos sons num dado instante. Nosso ouvido está sempre explorando sons diferentes. Podemos nos ater em um ou outro som, mas nossa mente mistura todos num só. Por exemplo, como versos e refrões que se destacam numa música e diferentes instrumentos de primeiro plano que ouvimos no segundo plano. A cada instante, a perspectiva muda. É como pintar com sons, criar um filme para seus ouvidos. Agora, o que vamos fazer até o fim do programa é nos deter na mixagem de uma música especial, Love Attraction, escrita por Art Ellis, gravada por Bruce Lowe e cantada por Warren Ham. A fita de 16 pistas inclui contrabaixo, 4 pistas de bateria, 4 pistas de guitarra, metais, instrumentos de corda, efeitos de percussão, sintetizador, mais o sax e o vocal principal. Muito bem, vamos ouvir. Este é o contrabaixo. O pedal, a caixa. Pela esquerda e direita entram os microfones dos tom-toms. Agora adicionaremos a pista dos chimbaus, pratos e a guitarra base. A segunda guitarra base, vamos nivelá-la na mesma sonoridade. E agora os metais. A guitarra principal. As cordas, a outra pista de cordas, saxofone e o vocal principal. Bom, agora, antes da última sessão de mixagem, faço uma série de mixagens usando diferentes abordagens. Sinta como o som deve ser. Liberte-se dos elementos específicos para que possa ter uma ideia do todo, a profundidade e as nuances. Toque com várias coisas, faça várias combinações. Certifique-se da tomada e das combinações desejadas, da nuance pretendida antes de encarar com seriedade e fazer a mixagem final. Essas experiências ajudam a selecionar os sons e pistas que não devem entrar na mixagem final. Afinal de contas, no processo de produção, você pode experimentar 1000 ideias, mas só algumas darão certo. Não é porque está na fita que você precisa obrigatoriamente usar na mixagem. Muita coisa junta não é bom, pois desvia a atenção do vocal e dos instrumentos principais. Primeiro, ouviremos a mixagem primária da música, sem reverb ou equalizador. A menos que o timbre e a qualidade já existente do som gravado fira meus ouvidos, não usarei muitos processos nessa primeira mixagem, porque eu não quero pensar que há pistas que possam parecer de um jeito quando são de outro jeito. Esta mixagem me dará uma ideia clara por onde devo começar. Para acompanhar a mixagem, usaremos este gráfico, um equivalente visual do que você está ouvindo. Sinalizar a palavra guitarra principal indica que ela está sendo tocada no centro. As guitarras base localizam-se à esquerda e à direita.
Esta foi uma mixagem pobre. Nas próximas mixagens, experimentarei efeitos mais radicais de regulagem. Por exemplo, esta mixagem está muito carregada. Há muito reverb com longas quedas e delays evidentes na voz e no sax. O efeito geral é de um som falso. Basicamente, há muita coisa acontecendo junto. Por outro lado, esta é uma versão mais roqueira. Tiramos a maioria das cordas e a guitarra base, enfatizamos a guitarra principal e a elétrica e colocamos um reverb de ambiência na bateria e no baixo. Para os mixers que usaremos agora, decidimos fazer uma abordagem intermediária. Diminuímos a guitarra elétrica e realçamos a base e as cordas. Podemos optar entre o sax e a guitarra principal para o solo. Vamos seguir com o sax. Até o fim do programa, vamos mostrar cada etapa do processo até chegar na mixagem final. Mas primeiro, é preciso se afastar do som por um tempo, refrescar a cabeça para fazer um bom trabalho no dia seguinte. Graças ao milagre do vídeo, aqui estou, pronto para iniciar. Antes de você entrar, a mesa deve estar zerada. Caso contrário, comece por limpar e zerar a sua mesa. Assim, limpamos as fitas ou marcas da sessão anterior, mesmo que sejam muito importantes. E normalizamos o painel, colocando todos os faders, controles e chaves na posição desligado 0 e horizontal. Isso evitará que haja surpresas mais tarde. Dentro das caixas das fitas multipistas, encontra-se um folheto que explica o seu uso. Estou pondo uma fita adesiva sobre os faders dos canais e escrevendo qual som vai sair em cada canal. Esta legenda deve ser fácil de ler à distância. Cuidado para não apagar a marca com o pulso. Na evolução da mixagem, novos sons e processadores serão conectados à mesa. Certifique-se de escrever na fita tudo o que for conectado. Em condições de operação normal, eu ligaria a pista 1 ao retorno do canal 1, a 2 no 2 e assim por diante. Numa mesa grande como esta, conecto a pista 1 à entrada do canal 10 e assim eu evito o canto da mesa. Se estiver fazendo uma mixagem séria, recombino as saídas dos gravadores, se necessário, para o diagrama das pistas adaptar-se melhor ao meu modo particular de trabalhar. Por exemplo, eu gosto que o baixo fique na entrada número 1, que aqui nesse caso é o canal 10, o pedal na 2 ou nesse caso o 11 e assim por diante. Sem considerar em que pista eles são gravados, eu agrupo instrumentos parecidos em nuances, por exemplo, junto às guitarras, bem como as percussões, os vocais de fundo, cordas e metais, entre outros. Se suas conexões forem coerentes, será mais fácil localizar todos os elementos sem perder tempo. Já limpei as cabeças do meu gravador. Estou pronto para enrolar a fita e zerar o contador no começo da música. O próximo passo é colocar as chaves de entrada em todos os canais na posição tape. Então eu ouço cada pista na íntegra individualmente e apago os possíveis ruídos e espaços em branco entre os trechos. Nesse caso, por exemplo,
Vou apagar os ruídos ressoantes na pista da guitarra elétrica. Usar um gate pode resolver o problema, mas eles adicionam certa coloração a cada som, e eu não gosto muito desse tipo de qualidade. Então eu vou pelo processo de apagar o ruído. A maior vantagem em apagar o lixo magnético é que você nunca mais ouvirá o ruído que perturbou você depois da limpeza. Você tem que ser cuidadoso para obter um bom resultado e não correr o risco de apagar outras coisas acidentalmente. O programa sobre gravadores multipistas e gravação mostra como apagar pequenas seções de pistas. É claro que abafar os ruídos seria um meio de removê-los. A preocupação com entradas e saídas de canal desvia sua atenção de coisas mais importantes. É aí que o abafamento automático pode ajudar. Caso queira eliminar um estalo ou estampido entre duas linhas de uma pista vocal, o melhor meio ainda é apagar. Estamos prontos para prosseguir. Vamos colocar uma fita nova no deck e estabelecer as graduações do som no cabeçalho da fita. Minha abordagem de mixagem é diferente de qualquer outra, sem dúvida alguma. Mas é uma abordagem que os meus colegas adotam e provavelmente funcionará para você. Claro que cada som é uma experiência nova, devendo-se fazer concessões para cada situação. Começo com os instrumentos baixos, como o pedal e o baixo, e subo a escala de frequência dos instrumentos básicos. Primeiro, os ritmos básicos, seguidos pelos instrumentos secundários, os de cor, como o teclado e as cordas, os vocais de fundo, os instrumentos principais e o vocal principal. Geralmente, eu trabalho com um equalizador interrelacionando as pistas antes de acrescentar efeitos externos como o reverb e o delay. Uma vez que muitas das pistas gravadas foram processadas, esta abordagem conduz a uma mixagem parecida com as que eu ouvi durante o curso da produção. Se na mixagem final você sentir que falta algo que estava presente nas primeiras mixagens, deve-se ao rápido processamento de saídas. Lembre-se de colocar o estéreo principal e todos os faders principais na posição máxima. Isso evita a sobrecarga dos amplificadores. Tenho por hábito começar por operar os monitores num nível alto. Se começo com os monitores em nível baixo, os canais esquentam e os medidores de estéreo ficam presos. Se o nível é alto, o risco de acontecer isso é menor. No decorrer da mixagem, eu abaixo os masters do monitor. Quando trabalho numa sala de controle que esteja bem equipada, começo sempre esquentando os alto-falantes maiores e em seguida passo para os monitores mais próximos quando a necessidade é fazer uma mixagem em perspectiva. A propósito, na mixagem que teremos agora, vou descrever o fundo musical do equalizador para que você possa acompanhar o processo. Mas em sons gravados de outra forma ou em mesas com características diferentes de equalizador, os resultados seriam sempre diferentes. E lembre-se, confie sempre nos seus ouvidos em cada uma das situações. Bem, eu comecei por apagar o pedal, modificá-lo e ajustei o equalizador. A batida vem de uma bateria e soa fraca para mim. Adicionarei um impulso na baixa frequência na faixa dos 100 ciclos. Também usarei um gate, que costuma cortar o baixo e a sonoridade do ataque. O equalizador contrabalanceará isso. Sempre que você fizer uma mudança no equalizador de uma pista, ajuste o nível do fader para compensar. Por exemplo, se você adicionar muito reforço, principalmente nas altas, terá que diminuir o fader para equilibrar o nível global. Agora vou chavear o pedal para acabar com a interferência das pistas adjacentes. Assim, se adicionar o reverb à batida, ele não será abafado pela caixa. Geralmente, conecto o gate depois do equalizador. Assim, o equalizador afetará o desempenho do gate. Depois de ouvir a batida martelando na minha cabeça, aumentarei o baixo até atingir um nível de harmonia entre os dois. Depois eu ligo o multi para a batida. Tenho como norma repetir o procedimento a cada elemento novo.
Desligo os faders até achar um nível certo. E então é que trabalho no solo. Ligo o multi para as outras pistas ou o solo para as que terminei de apagar. Em solo, posso ouvir o que preciso fazer com aquela pista. Frequentemente, desligo o solo e ligo o resto das pistas para me assegurar de que o som em que estou trabalhando está em harmonia com o resto da música. Para obter mais vigor e compatibilidade, é melhor manter o baixo mono e em destaque. Agora experimentarei com equalizador. Amplifiquei o baixo em 200 ciclos e o ponto médio de amplitude em 1500 ciclos para engordar o som. Filtrei abaixo de 50 ciclos para evitar o hum e grunge. Regulei o pedal para ver como os dois elementos de ritmo interagem entre si. Se precisar, ajuste seus equalizadores para o som total, assegurando-se de que um não interferirá com o outro. A média entre os níveis do pedal e do baixo deverá ser inferior a -5 ou -6 nos dois medidores de estéreo. Acho que foi Stravinsky quem disse que o baixo e a bateria são como o aquecimento central de uma casa. Devido ao nosso modo de ouvir, esses dois instrumentos nos passam grande parte da energia em um mixer. Uns 10 decibéis ou mais acima do ponto médio de baixa frequência é uma área mais dinâmica para adicionar os demais sons. Agora vamos subir o nível da caixa e colocá-la em solo. Adicionarei o equalizador para compensar o som muito alto da caixa da bateria. Amplifiquei o baixo e o ponto médio de amplitude para diminuir os altos. Adicionei o chaveamento para eliminar o zumbido da caixa e limpar a diafonia da pista. Temos aqui a caixa, o pedal e o baixo juntos. Cada um deles ocupa diferentes intervalos de frequência. Estão em equilíbrio e não interferem uns com os outros. Agora vamos adicionar os tom-tons. Tenho os tom-tons esquerdos e os pratos à esquerda e o tom-tom direito e o chimbal à direita. Vamos ouvir em solo. Agora acrescentarei o equalizador. A relação acústica entre os tom-tons e o prato não é boa. Então eu cortei 4 a 5 decibéis em 8.000 ciclos para diminuir a aspereza dos chimbals e o nível dos pratos. Amplifiquei os médios em 1.500 ciclos para aumentar a presença dos tom-tons. Amplifiquei a faixa de 300 ciclos para mostrar o corpo dos tom-tons. Amplifiquei de novo em 60 ciclos para encorpar os baixos. Ceifei tudo abaixo de 50 ciclos para cortar o hum. Este é o equalizador do tom-tom adicionado à pista antiga. O som da bateria é mais fraco e os tom-tons sobressaem. Até agora ainda não adicionamos o reverb, por isso o som está meio insípido. Agora, com os tom-tons no lugar, harmonizarei os níveis do equalizador para que os pedais e o baixo se combinem. Se você usar o reverb enquanto monta a mixagem, há uma tendência em exagerar o uso do reverb. Então eu espero até ter um bom equilíbrio de tudo na gravação, ou pelo menos das pistas instrumentais, antes de adicionar o reverb. As guitarras base são as próximas, mas primeiro daremos uma olhada na estrutura do som. A música começa com a introdução de 12 compassos, seguida de um verso e um refrão. O padrão repete-se com uma segunda introdução, verso e outro refrão. Então a primeira parte do verso é substituída pelo solo instrumental, que na nossa fita é o sax e a guitarra principal. Depois do terceiro refrão, a música termina com acompanhamento e um coral. Para as introduções e corais, há 2 guitarras base dobrando a mesma parte.
Há uma guitarra elétrica conectada à esquerda e uma acústica elétrica com um captador sonoro à direita. Juntas, elas enriquecem a música. Depois da introdução, a acústica elétrica sai e a guitarra continua em ritmo cadenciado, fonte de energia da música. Neste ponto, eu a centralizo e volto para a esquerda nas outras partes da música. Eis o som com equalizador. Aumentei 3 a 4 decibéis em 200 ciclos para engordar o som. Geralmente, eu tiro a finalização baixa da guitarra para cortar zumbidos e ruídos. Mas quando experimentei, não gostei do som. Vamos voltar ao início da música e ouvir como ficou o resto da trilha. Vamos então ouvir a primeira parte do trabalho. Bem, já estou confiante quanto à trilha sonora de ritmo básico. Chegou a hora de introduzir outros instrumentos como o sino, conga, triângulo ou pandeiro, ou outros instrumentos não percussivos com papel rítmico. Por exemplo, um exemplo seria um sax soprano tocando notas de rock a cada compasso, sincronizado com o ritmo, mas só nos versos. Ótimo. Mas já que tudo numa trilha rítmica é coeso e sólido, introduzirei instrumentos de sustentação, como cordas, órgãos, metais ou qualquer coisa que soe como jazz. Começaremos com a parte dos metais sintetizados. Esta pista tem o som de um trombone bem metálico com amplos médios. Mas muda para um programa diferente no refrão. Um som mais alto, que soa como os tubos de um órgão com uma alentadora faixa percussiva. Este é o som com equalizador. Pus um reforço de 16 decibéis em 300 ciclos para tornar o som dos metais mais brilhantes e o refrão mais transparente. Este é o som dos metais integrados à trilha sonora. Note que conservei o nível dos metais bem baixo. É um som de fundo. Seu papel é o de favorecer a trilha sonora e não cobri-la como um cobertor. Os mais novatos têm a tendência de sempre aumentar tudo que vem por último. E então, quando eles chegam ao vocal, não se tem mais bateria. Aumentam a bateria e o resto, até que no fim não se tem mais vocal. Aumentam o vocal, a bateria fica baixa e então eles aumentam a bateria. E o círculo vicioso continua. Nesse momento, os medidores já estão estourando no vermelho e temos que desligar o master. À medida em que o fader principal desce e os faders individuais sobem, as barras do amplificador antes do fader principal entram em distorção. O bom operador não precisará abaixar o master. Se for necessário, só o fará em baixa escala.
Se o medidor estiver no vermelho, você deve abaixar os faders individuais na mesma medida. Mas lembre-se, mantenha a perspectiva ao aumentar ou diminuir níveis individuais. Vamos adicionar a parte da guitarra, que é a parte do refrão. Os acordes e notas da guitarra estão mais altas e longas. Trato-as como se fossem metais ou outro som de fundo e receberão um tratamento adequado. A guitarra aparece nos 3 refrões. Mas para diversificar e enriquecer o som, ela ficará de fora do primeiro refrão, permanecendo nos outros 2. Cordas elétricas dão ao refrão um tom mais agressivo. E agora o sintetizador e as cordas. Esta parte me enlouquece. Parece mais o som de um órgão antigo do que cordas, dando a ideia de ter refrões demais, provocando um efeito rítmico compassado. Não gosto das cordas do contexto da pista atual. Elas cortam o ritmo e parecem fora do tom. Ainda não sei o que fazer com essa pista. Depois eu penso nela. Por enquanto, ela fica fora da mixagem. Talvez eu ache um meio de usá-la. Bom, com as partes de fundo e sustentação no lugar, vamos adicionar sons incidentais. Neste caso, a parte de sino em estéreo só aparece nos versos. Como as cordas sintetizadas só aparecem nas introduções, refrões e acompanhamentos, os sinos foram gravados no mesmo par de pistas. Gosto dessa parte e creio que soará bem na trilha sonora. Já que está junto das cordas, verei estas 2 pistas mais tarde. A esta altura, antes de colocar os vocais, as sobreposições ou qualquer coisa parecida, ouça a fita como um leigo e não como um operador. Não faço nada a não ser que seja absolutamente necessário. Apenas ouço o material que tenho até agora. Presto mais atenção à imagem, posicionamento e tons sobrepostos. E anoto mentalmente quais os pontos que mais me chamaram a atenção durante toda a mixagem. Tendo em mente onde ficaram os vocais e também as melodias, aproveito para avaliar o contexto musical. Quando o contexto soar bem, começarei a introduzir os reverbs. Costumo estabelecer um reverb com o vocal em mente. Estabeleço um para a caixa e um ou mais para o resto dos instrumentos. Geralmente, organizo-os em combinações lógicas, como um reverb curto, do tipo chaveado, com muita sustentação média equilibrado no final, e um reverb longo, atingindo as altas frequências, com muita sustentação e bem difuso no final do declínio. Começarei ligando o mute para tudo, menos para a caixa. Comparando vários sons na pista, a caixa me permite ouvir o efeito que estou colocando com mais facilidade, já que posso ouvir a saída do reverb depois de cada batida. Além de ser mais periódica do que constante, a caixa é também um instrumento de gama ampla, o que facilita bastante ouvir a qualidade do reverb. A caixa corresponde a um reverb, mas ao combinar os reverbs, as caixas acompanham. Começarei por enviar a caixa pela barra de efeitos para o meu primeiro reverb. Vou trazer o reverb de volta à mesa em estéreo através de um par de retornos. Ligo, ajusto e centralizo. Ligo o outro, ajusto e posiciono. Para este primeiro reverb, eu usei um reverb chaveado de um SPX90 planejado para a caixa e o pedal. Com o reverb chaveado, o som diminui rapidamente. Agora estou satisfeito com o primeiro reverb. Diminuo esse ponto do efeito e desligo os seus retornos.
Então introduzo a caixa por outro ponto de efeito. E repito o processo. O segundo som de reverb é um reverb AMS, num dispositivo modificado com queda rápida em baixa frequência e queda lenta em alta frequência. O efeito é um reverb claro e muito percussivo, com um fundo de reflexões prematuras. Este é um reverb de ligação média, com várias funções que usaremos em vários lugares. O terceiro reverb de ligação média, com várias funções, muita sustentação e bem difuso, é criado pelo programa do Reverb EMT. Embora tenha sido planejado para as cordas sintetizadas, vamos usar esse efeito para os outros instrumentos. É aqui que vários pontos de efeito e retorno podem ajudar. Se você não os tem, use canais disponíveis, retornos de fita ou até mesmo um submixer pequeno para trazer os efeitos de volta à mesa. Neste caso, os dois primeiros reverbs possuem 4 retornos. Então recuperamos os retornos de um terceiro reverb através de um par de canais abertos, onde usamos o equalizador para diminuir o sinal baixo. Veja, retirar o sinal baixo do reverb evita que a trilha global se torne confusa. Vamos empregar estas técnicas aos instrumentos na pista. Para ajustar a quantidade de reverbs e delays em cada pista, ligo o mute para as outras pistas ou uso solo. Assim ficarei sabendo que a pista está cercada por reverbs e delays dos diferentes aparelhos que estou usando. Na caixa, usaremos o reverb chaveado. Note que no gráfico, a profundidade da sombra indica a quantidade de reverb usado em cada instrumento. Também uso reverb chaveado no pedal. E mais alguns delays que usarei no vocal. Nos microfones altos da bateria, adicionarei o reverb de prato. A guitarra base tem um som curto e percussivo que requer muito reverb. Primeiro, adicionarei o reverb de prato para a sua sustentação. Agora adiciono um pouco do reverb de ambiência, que acrescentará calor e muitas reflexões sonoras. Sons com quedas longas, como acordes compridos da guitarra em pistas de instrumentos, devem ser simples, ou passará a impressão de que o reverb não vai acabar mais. Isso também serve para sons com muito baixo, ou mais uma vez, o reverb sairá impuro em baixa frequência. Agora vamos introduzir o vocal principal. Primeiro vamos ouvir o som sem efeitos. I never felt my poor heart beat like this before. A positive reaction opens up my door. Vamos ouvir com o equalizador. Amplifiquei as altas 3 a 4 decibéis em 12.000 ciclos para o som ficar claro e amplifiquei as médias e baixas para encorpar o som. Diminuí abaixo dos 500 ciclos para eliminar hum e grunt. Introduzi cerca de 100.000 segundos de delay através da unidade de delay para enriquecer e dar reflexões prematuras à voz. I never felt my poor heart beat like this before. Planejei o delay curto, especialmente para a voz, trazido de volta à mesa por um canal aberto. E chaveei o equalizador mais parecido com o do vocal. Vamos ouvir esta combinação mais uma Never vez. felt my poor heart beat like this before. I never felt my poor heart beat like this before. Agora, vamos adicionar o reverb. Never felt my poor heart beat like this before. Primeiro, adicionei o reverb de prato para a sustentação e dar impacto aos espaços dramáticos. Finalmente, adicionei o reverb de ambiência para enriquecer e encorpar a voz. I never felt my poor heart beat like
like this before. A positive reaction opens up my door. Agora vamos ouvir o conjunto todo com os reverbs no lugar. Assim ouviremos o acompanhamento com os elementos rítmicos. Agora vamos adicionar o sax e ouvir de novo. Opa, está um pouco alto. Vou abaixar o fader do sax ao mesmo nível da pista. Isso, agora está bom. Ligarei o solo para o sax e adicionarei uns efeitos, como equalizador, reverb e delay. Amplifiquei um pouco o sinal alto e cortei 400 ciclos para acabar com zumbidos metálicos. Também usei o delay que planejei para o vocal. Usei muito reverb de prato e mais ainda reverb de ambiência. Vamos ouvir mais uma vez, tudo bem? Bom, vamos ouvir como fica na trilha sonora. Chegou a hora de lidar com as cordas. Vamos ouvir o fim da música com as cordas junto. Eu quero diminuir os sinais altos para tirar o agudo do som e me livrar das batidas de alta frequência introduzidas pelo refrão. Mas, por outro lado, não quero que o reverb fique confuso e cheio de baixas frequências. Então enviarei os sinais de estéreo do gravador para um par extra de canais. Adiciono um equalizador menos radical e envio só aquele sinal para o reverb de prato. As cordas sem equalizador. Pode-se ouvir as batidas do acompanhamento. Adicionei o equalizador, que eliminou muitos sinais altos. Este é o som das cordas através do reverb de prato com equalizador que enfatiza os altos. Finalmente, vamos ouvir a combinação do reverb e sinais diretos. Através desse processo, os sons do sino também estão bons. Para partes que aparecem de vez em quando, uso o alto reverso do gravador. Toco a parte repetidas vezes até ficar como quero, em harmonia com o resto da trilha. Geralmente, são esses trechos que recebem efeitos especiais e demoram a serem criados. O alto reverso é muito útil.
Finalmente, ligo todas as pistas, ouço a combinação e começo a moldar os níveis e a colocação dos elementos. A tingling sensation I never felt before. Complete exhilaration makes me just want more and more. Your love attraction pulling me to you like a magnet. It's a love attraction drawing me closer and closer to you. It's a love reaction taking me to the point of no return. Ao ficar satisfeito com a trilha sonora, com o balanço, equalizador e a combinação de sinais, então me sento e toco a música inteira sem mexer em nada. Mais uma vez, tente ser apenas um ouvinte e não um engenheiro. Posso optar entre um alto-falante grande ou pequeno. Adiciono alguns controles de sinal e procuro ter certeza que soa bem em mono. Agora, tente ouvir num volume baixo. Ainda mexe com você? Quando o volume é alto, nos deixamos levar pela altura. Se continuo satisfeito com a mixagem básica, começaria a marcar a posição dos faders do master estéreo e qualquer outro submaster. Estas marcas estabelecem a posição dos faders. Ao começar a notar os faders, não esquecerei a posição regular dos canais individuais. Certifique-se de que as marcas nos faders sejam grandes. Certos operadores colocam marcas tão pequenas que depois não sabem quais as relevantes para cada parte da música. Ah, e a propósito, é melhor você acabar a mixagem em uma sessão. Assim, você não corre o risco de que alguém venha mexer nos controles. Se tiver que parar e terminar mais tarde, é melhor ter várias cópias do diagrama de canais, como este. Se não tiver um no manual do painel, faça você mesmo. No diagrama, retrate o painel marcando as posições de cada centro de entrada, controle de equalizador, pen pot e faders. A posição e combinação do processamento do sinal terá mudado quando você voltar, então você também tem que conhecê-los. Mais uma vez, mais do que nunca, sua concepção da mixagem também terá mudado. Você pode preferir começar do nada, eu prefiro assim. Agora que temos os pontos iniciais para todas as pistas, vamos repassar a música e ver onde precisamos aumentar os faders. Por exemplo, o sintetizador precisa de um ajuste maior do que as cordas que estão na mesma pista. Preciso ir e voltar entre essas duas posições. Após descobrir onde fazer as mudanças de nível, marque estas mudanças nos faders. Você pode fazer uma folha de marcação. Nela, prefiro marcar elementos relacionados à música ou ao vocal a marcar números da fita. Porque ao se preocupar com o contador na mixagem, você não sente a música. Você deve saber quando ocorre uma mudança na música. Ok, estamos prontos para gravar na fita. Esta é Love Attraction, Take 1, mixagem estéreo. Never felt my full heart beat like this before. Take 2. A tingling sensation I never felt before. Complete exhilaration makes me just want more. Take número 5672. Depois de conseguir uma mixagem completa, eu volto, faço uma introdução limpa e daqui junto ao master. Para fazer a introdução, desligo tudo, menos o que preciso para o começo. Se não soar bem desde o começo, não tem importância.
mas fará diferença se a introdução começar em silêncio. Aí, na introdução, ligo as pistas após o primeiro acorde. Posso fazer um final separado para ter atenuação perfeita, aumentar ou diminuir qualquer solo, background ou base. Adicionar um reverb e assim por diante. Agora, quando eu quero atenuar, por exemplo, aumento a caixa, o pedal e o baixo, enquanto diminuo o master do estéreo. Se tentar isso, certifique-se de que as posições dos faders, e em especial do master do estéreo, estejam marcadas antes de diminuir gradualmente. Assim, o nível sobe se a atenuação for adicionada à música. Tradicionalmente, muitas mixagens, inclusive as minhas, são a junção dos melhores trechos. Se trabalhar com um cassete ou mídia digital ou de vídeo, isso não será prático. E se a mixagem for automatizada, isso não será necessário. Se quiser unir uma mixagem com os melhores trechos, nível, equalizador e combinação do processamento do sinal, eles devem ser coerentes em todos os trechos, ou a mixagem pulará nos pontos de pico. Quando estiver satisfeito com a mixagem, faça as cópias e toque-as em outros sistemas, no aparelho de som do carro, da casa, na casa de um amigo ou numa loja de discos, e então ouça como o som soa no alto-falante deles. Mas faça isso num sábado, quando não há muitos clientes. Se a mixagem soar estridente, é porque o alto-falante que usou era abafado e você estava avivando os agudos para compensar. Do mesmo modo, se soar abafada, seu monitor de mixagem estava muito estridente. Problemas no reverb ou no equalizador vão causar problemas nos alto-falantes de alta e de baixa frequência. Talvez você consiga corrigir com o controle de nível no alto-falante. Geralmente não é possível. Bem, e isso é tudo. A não ser por um bom ouvido, um bom julgamento e anos de prática. Veja, se trabalharmos bem, todos os elementos individuais estarão ajustados e em perfeita harmonia. Cada elemento formando uma parte de uma música que capta a magia de um bom desempenho e repassa o feeling e mood no coração da música. Never felt my poor heart beat like this before. Positive reaction opens up my door. A tingling sensation I never felt before. Complete exhilaration makes me just want more and more of your love attraction. Pulling me to you like a magnet, it's a love attraction. Drawing me closer and closer to you, it's a love reaction. Taking me to the point of no return. Whenever the flame inside your eyes burns bright for me, I try to look the other way, but you're all I see. Deep inside